O que é santidade, então? Santidade é agir com bondade com os outros. Em uma sociedade onde se vive a intolerância e a intransigência de discursos e cultura do ódio, precisamos ter muita santidade. Santidade para não hostilizar, para não odiar, para não vingar. Santidade para não julgar, para não eliminar, para não excluir. Santidade para não ignorar, para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Santidade para acolher os não perfeitos, os não gostáveis. Santidade tem a ver com relações, especialmente com os não gostáveis, especialmente com aqueles que cultivam nosso espaço mais imediato de convivência, nossa casa, e mais ainda com aqueles que nos machucam e nos ferem mais profundamente. Se amarmos como Deus ama, seremos filhos do nosso Pai que está no céu. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, disse Martinho Lutero. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. A graça de Deus derramada sobre nós cria o que é gostável, o que vale a pena ser amado. A santidade, como perfeição, não é a condição de ser sem defeito. É a capacidade de amar os imperfeitos, inclusive a nós mesmos. Esse é um trecho do nosso livro do mês, Santidade, do pastor Ed Renekiewicz, que estivemos lendo ao longo desse mês de agosto. E hoje, nessa nossa roda de leitura, nós vamos ter uma roda de leitura diferente. Eu estou, nesse exato momento em que você está acompanhando a estreia dessa transmissão, eu estou em São Paulo, aqui com meus pais. Meu pai vai operar nessa quinta-feira e eu permaneço aqui com eles até que ele esteja restabelecido. Mas deixei gravada aqui esta saudação e deixei gravado, muito especialmente, uma conversa com o autor do livro. A nossa roda, então, de hoje é diferente, porque não teremos as nossas intercorrências normais, mas eu reuni uma série de perguntas sobre o tema, sobre o livro, que eu fiz ao pastor Ed, e a partir dessas perguntas a gente conversou sobre o tema, que é a conversa que você vai assistir agora. Sejam muito bem-vindos, portanto, à nossa roda de leitura de agosto. Eu estou esperando e confiante que essa é a nossa última roda de leitura transmitida ou virtual. Continuará sendo transmitida, mas provavelmente no final de setembro, andando tudo bem aqui com a nossa volta presencial, nós retornaremos na próxima roda de leitura presencialmente. Então, que aproveitemos bem essa roda de leitura com o autor do livro Santidade, Ed Renekiewicz, e depois de você assistir a conversa que a gente teve, eu volto para as palavras finais. Pois é, como todos vocês já sabem, o livro da nossa roda de leitura desse mês de agosto é o livro Santidade, pastor Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista de Água Branca, que, aliás, dispensa apresentações. Ele já é amplamente conhecido, em especial aqui na nossa igreja, onde muitos acompanham as suas mensagens, suas postagens nas redes sociais. Então, Ed, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, muito obrigado pela generosidade de você dispor aí de um tempo para conversar conosco aqui sobre o seu livro. E é muito bom ter você com a gente aqui, viu? Eu que agradeço esse convite tão especial de participar dessa roda de leitura com vocês. O seu convite em particular, Novaes, a admiração que eu tenho pelo seu ministério e por você. É um prazer a gente se aproximar assim no tempo da pandemia.
E um beijo para todo mundo da Roda de Leitura. E já que nós estamos no Rio de Janeiro, virtualmente, saudações rubro-negras. Olha, o meu coração vascaíno agradece tremendamente, viu? Muito bom. Olha, então vamos lá. Eu vou tocar aqui em 4 ou 5 questões a respeito do livro e do tema, e Tá, você fique aí muito à vontade para tecer as considerações que você achar necessário a respeito dessas questões que eu vou levantar aqui, tá bom? legal. Ed, quando a gente começa a ler o livro, ali logo a gente percebe que você está assim revisitando o conceito de santidade, né? Resolveu fazer isso. O que é que te levou a tratar desse tema, a querer considerá-lo e abordar a questão da santidade? O livro, primeiro, foi uma série de mensagens, né? E as minhas séries de púlpito, elas geralmente nascem das minhas conversas pastorais e do meu trânsito na comunidade. Por exemplo, o livro mais mal-humorado, que é Eclesiastes, ele nasceu de uma conversa com uma jovem que disse assim: pastor, hoje eu estava olhando para o teto depois do almoço e pensei, por que eu não pulo aqui da minha janela, já que a vida não tem nenhum sentido? Eu falei, eu vou responder a você, mas eu vou demorar alguns domingos. E aí eu comecei a série de Eclesiastes. E a menina está bem, graças a Deus. Mas a santidade também nasceu numa conversa. Um jovem da minha igreja veio e falou assim: pastor, tive uma experiência interessante domingo passado. Terminou o nosso culto, eu fui comer pizza com uma galera aí. E aí chegamos na pizzaria, tinha um pessoal de várias igrejas. E quando eles descobriram que eu era da IBAB, uma pessoa disse assim: ah, você é da IBAB? Todo mundo que se desvia da minha igreja vai para a IBAB. E ele ficou muito chateado e teve um bate-boca e tudo mais. E essa sensação de que eu sou pastor de uma comunidade liberal, que pode tudo, isso me incomodou ali naquela época. Eu falei, eu vou fazer uma série sobre santidade, uma série que trate a santidade para além do comportamentalismo moral, para além do legalismo farisaico, porque não é o comportamento moral quem diz se alguém é santo ou não é santo. O fariseu tinha um comportamento moral irrepreensível, mas não tinha santidade. Então eu quis conversar com a Escritura e com a minha comunidade sobre isso. É o que a Bíblia de fato ensina sobre santidade, que eu defini no livro santidade como um tipo de coração diante de Deus. Um coração quebrantado diante de Deus. Isso aí é santidade. Davi era o homem segundo o coração de Deus, não porque ele tinha perfectibilidade moral, mas porque ele tinha um coração quebrantado. E foi esse o caminho que eu percorri da minha leitura da Escritura atrás da santidade. Logo ali no início, você faz uso que é o título do seu primeiro capítulo, faz uso de uma palavra, que é um tipo de um neologismo, né? Que é o outramento. A gente entende ali, você faz referência ao Calbart, né? Aquele conceito já conhecido de Deus como totalmente outro. Qual é a importância desse conceito de outramento para essa reflexão a respeito da santidade? Eu penso que esse capítulo do outramento, que é o primeiro, ele anda de mãos dadas com o capítulo 4, que o título é Atrevimento. A partir da experiência de Abraão, em Gênesis 18, quando ele diz a Deus: eu sei que não sou mais do que pó e cinza, eu não passo de pó e cinza, mas ainda assim eu ouso falar contigo. Eu entendo que
por trás da experiência da santidade existe o conceito do temor de Deus. O temor não como medo e não só como respeito, mas o temor como uma reverência assombrada. O temor como uma experiência de absoluto distanciamento de Deus. Não é que Deus é muito melhor do que nós, Deus não se compara a nós. A maneira como os rabinos traduzem o Deuteronômio, fora de Deus não há outro Deus, eles dizem, fora de Deus não há nada outro. Não tem nada que se compara com Deus. Então, eu acho que tem um pessoal que se aproxima de Deus como quem está reclamando com um papai bravo, ou com um velhinho rabugento, ou com um sujeito estraga prazeres, vai discutir com Deus ideias, sabe? E não tem o senso de distanciamento do tipo, você é pó e cinza, começa daí. Começa desse lugar onde Abraão começou, e Deus não tem termo de comparação com nada. E se você começar daí e se assombrar, e um dos capítulos, inclusive, é alumbramento, esse assombro com a grandeza de Deus e com a majestade de Deus, com a beleza de Deus, que a Bíblia chama de santidade de Deus, é que nos coloca no nosso lugar. De não reivindicação de direito, de não ter a pretensão de rivalizar com Deus um padrão para a existência. Então, essa experiência de assombro, alumbramento e de outramento para com Deus é que coloca a gente numa situação de atrevimento. Eu sei que não sou nada, não mereço nada, eu sei que não sou merecedor de nada, senão da tua graça que resolveu me ouvir, me dar a vida e me sustentar em vida apesar de mim. Eu acho que esse é o marco zero da experiência de santidade. E aí a gente nota também essa sua preocupação em distinguir esse conceito de santidade daquele conceito mais popular de santidade do santo no altar, né? Aquela coisa fixa. Você sabe que eu estava me lembrando do Levantado do Chão, do José Saramago. Ele foi o primeiro romance de destaque dele. Tem um personagem que entra numa igreja ali e vê aqueles santos todos nos altares, nos nichos, né? E aí o personagem diz assim: como são tristes os santos, aonde os colocam, eles permanecem. Se isso é santidade, o que será condenação? Naquela ironia sempre muito típica do José Saramago, né? Genial. E aí, Ed, a gente vê que você também quer fazer essa distinção, né, da santidade do santo fixo no altar. Qual é o diferencial ali mais essencial entre esse ideário popular do santo no altar fixo e a santidade como engajamento, né, que é a que a gente percebe que você está mencionando aqui? É interessante, a sequência das suas perguntas me favorece demais, porque eu consigo encaixar logicamente o argumento do livro, que é o conceito de idolatria andando ao lado do conceito de santidade. E a idolatria, no seu sentido mais elementar, é esse mesmo, de o santo como uma imagem de adoração, um falso Deus, um ídolo. Mas há outros dois conceitos de idolatria que são mais sutis e que são mais
próprios, por exemplo, da minha comunidade na urbanidade moderna e pós-moderna de São Paulo, que são a idolatria como erro de representação e a idolatria como deslocamento do sagrado. O erro de representação é confundir Deus com os ídolos. É tratar Deus do mesmo jeito que a gente trata os ídolos. Eu saio do ídolo para Jesus, mas eu me relaciono com Jesus do mesmo jeito que eu me relacionava com o ídolo. E eu confundo Jesus com o ídolo. Justamente, eu nivelo Jesus ao tamanho, a categoria e a natureza dos ídolos. Eu não tive a experiência do outramento. Eu não consegui perceber que eu estou diante de um Deus que não tem termo de comparação para ele, né? Então, eu confundo Deus com ídolo. E o segundo conceito de idolatria é a idolatria como deslocamento do sagrado. A sociedade contemporânea, moderna e pós-moderna, ela não rompeu com a noção de sagrado e profano. Ela só chama de sagrado outras coisas. A religião chama de sagrado o templo, chama de sagrado o clero, chama de sagrado o livro chamado Bíblia, por exemplo, os utensílios ritualísticos. A sociedade contemporânea chama de sagrado o mercado, chama de sagrado a sua ideologia. Por quê? Porque Deus é aquilo em nome de quem nós fazemos sacrifícios absolutos. E hoje nós sacrificamos no altar da ciência, no altar do dinheiro. O Papa Francisco diz isso, que o oposto de fé não é incredulidade, é idolatria, e que o ídolo do mundo é o dinheiro. Jesus disse, Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, né? Então, quando eu não tenho uma experiência com o Deus que Jesus nos revela como um Deus singular, que se distingue em termos absolutos dos ídolos, eu não vivo a santidade. Eu vivo uma idolatria, eu vivo uma piedade religiosa idolátrica disfarçada de santidade, ou acreditando que eu estou vivendo a santidade. E o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 1, ele diz que a nossa conversão é dos ídolos a Deus. Então, nós temos a nossa idolatria sutil que nos mantém longe da santidade, porque a idolatria nos mantém afastados do Deus vivo e verdadeiro, como o apóstolo Paulo chama. E o Coutinho que chamava essa fé idólatra de fé diabólica. Demônica, quando a gente dá ao que não é Deus o status de Deus, ele vira, o ídolo sempre vira um demônio. Você transformar o relativo em absoluto, né? Qualquer absolutização do relativo é uma ação idólatra, né? O relativo não suporta o peso da existência. Agora vamos seguir então aí nessa trilha. O prazer é considerado como algo muito profano, né? E você, num determinado momento do seu livro, você chama a atenção para isso, de que a ideia de santidade também seria o objetivo do não prazer, de uma coisa assim mais ascética, monástica, né? E lá você define a santidade como também um desfrute do prazer, não é? O prazer também é sagrado. E aí? Eu fui criado numa tradição religiosa protestante, muito legalista e maniqueísta nesses termos aí. Eu acredito que você também vem desse lugar,
daquele quadro do caminho largo, caminho estreito, né? Grande olho em cima fiscalizando tudo, né? Isso. E que a gente tinha que escolher entre a vida dos prazeres da carne e os prazeres do mundo e a vida do não prazer da santidade. Eu lembro que tinha uma música do Roberto Carlos que dizia assim: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E parecia isso mesmo, que tudo que é bom é proibido por Deus, tudo que é bom é pecado. E aí a gente cresce, eu cresci e entendi que não, que a santidade não coloca o prazer de um lado e o não prazer do outro. A santidade bíblica nos convida o tempo todo a lidar com dois tipos de prazeres ou com tipos de prazeres diferentes. A santidade é o alinhamento da nossa consciência, da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso caráter ao caráter de Deus. Porque Deus é o padrão do universo. Se Deus é amor, nós não podemos funcionar como ódio. Se Deus é verdade, nós não podemos viver na mentira, porque a mentira é deletéria das relações. Então, Deus é sempre o padrão. Então, a santidade é o nosso alinhamento ao caráter de Deus. E aí a gente entende que existe um prazer na vingança, mas existe um prazer no perdão e na reconciliação. Existe um prazer ou um benefício no roubo, roubar e acumular posses, na corrupção. Tem benefícios disso. Mas existe um outro prazer no trabalho, na autorrealização, um outro prazer na partilha, na doação, né? Então, existem prazeres distintos. E a santidade é a escolha de um tipo de prazer. Não é a escolha de um não prazer. É de um tipo de prazer. Né? Então, existe o prazer da droga, do álcool, da droga, da cocaína, seja lá qual for. Mas eu lembro que o meu psiquiatra me disse que o meu corpo era viciado na adrenalina do esporte. Eu dizia, sim, é um prazer. Eu sair para fazer uma atividade física, eu correr, e para mim é um prazer. Ele falou, você é viciado num prazer saudável. Falei, que bom, acho que é isso aí mesmo. Então, a gente tem que discernir a santidade como um tipo de prazer. E também, Novaes, eu acho que a santidade relacionada ao prazer, o prazer está geralmente associado ao sensorial físico. Sensorial físico. Zonas de conforto psíquico, porque o sujeito ele fica viciado em comprar. O cérebro dele, ele encontra uma certa correspondência química na negociação, na compra, e ele fica viciado naquilo, ele fica viciado em mentir, ele fica viciado em jogar, porque existe um prazer psíquico. Os prazeres da santidade, eles são muito ligados a estados de alma. Consciência em paz, não ter ódio dos outros, não ter mágoa, não ser ressentido, não ficar respirando ares de vingança, não ser invejoso, cobiçoso, é ser satisfeito, é ser agradecido. Dizer, enfim, a santidade não é o não prazer, é um tipo de prazer que é derivado do nosso alinhamento com o caráter de Deus como padrão da existência. Olha, eu não vou, até porque isso renderia outro tanto tempo de outra conversa, mas
Não vou nem entrar na questão da sexualidade, as neuroses da sexualidade, nessa questão do prazer, que é uma herança terrível que o cristianismo tem, desde daqueles dualismos platônicos que a gente recebeu, né? Sim. Até o Tertuliano dizendo que quando um casal deita na cama, o Espírito Santo sai do quarto, ou o Agostinho dizendo que Deus fez o homem só da cintura para cima e a mulher da cintura para cima e da cintura para baixo foi o diabo que fez. Então, se a gente pega então essas coisas muito doidas, né, que a gente herdou, o que me impressiona é que elas tiveram também seu tempo. A gente até compreende o certo contexto histórico, mas o que me impressiona é que a gente herda essas coisas e continua sofrendo os efeitos diretos desses interditos de prazer sexual que tornam o sexo uma coisa demoníaca, uma coisa só da carne, uma coisa do mal, do pecado, e a fé cristã protestante, puritana, tendo de lidar com essa neurose toda que a gente herdou, né? Isso sem entrar nesse coisa que renderia mais um tanto de coisa aqui, né? Platonismo, o neoplatonismo de Santo Agostinho, o gnosticismo, que é uma experiência humana descarnada. O corpo não faz docetismo, né? Negando que Cristo veio em carne, o docetismo, tudo isso. Exato. Assim, negar a existência do corpo na experiência de santidade é negar a nossa própria condição humana. A santidade implica a reconciliação das nossas dimensões, pó da terra e fôlego da vida. Não dá para viver a santidade sem incluir o prazer de um banho de mar, de uma refeição, de um sexo. Não dá para viver santidade sem isso. Nós não somos anjos, né? Somos seres humanos. Comprei um livro agora há pouco tempo do Frei Beto, chamado O Céu da Boca, que é só de receitas de frade, sabe? O valor de comer, ter o prazer da comida. Lembrei desse livro. Deixa eu tocar num ponto ainda. Nós temos lá, no seu livro também, um capítulo que trata sobre a questão da justiça, a manifestação do reino de Deus como caminhos de justiça. E lá você deixa muito claro, né, que a justiça do fariseu não era a justiça de Cristo. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você hoje enxerga essa centralização farisaica, isso no nosso meio evangélico, tá? Que é a nossa realidade mais direta, essa centralização farisaica mais em ritos, fidelidade a um corpo de doutrinas, de dogmas, em detrimento de uma preocupação maior com a misericórdia, com a graça, com o amor, com a compaixão, onde realmente, pelo que você fala lá no seu livro, onde realmente estaria o espírito da santidade e da justiça? Eu vejo na religião de Israel duas grandes tradições que são relativas e referenciadas por duas personagens, sacerdotes e profetas. Os sacerdotes têm a religião no templo. Eles vivem no templo, vivem do templo. Os sacerdotes, eles têm uma espiritualidade cerimonialista, ritualista. As purezas da religião de índole sacerdotal são purezas rituais. É por isso que o levita e o sacerdote não socorrem o homem caído à beira do caminho, porque eles estão a caminho do templo. Eles não podem se contaminar cerimonialmente para participar do ritual no templo. Os profetas, por sua vez, eles têm
uma crítica contundente à degeneração da religião sacerdotal, uma crítica ao cerimonialismo e ao ritualismo que se corrompe, que se deturpa em superstição e idolatria, né? Porque trata a Deus como um ídolo nesse sentido. E a espiritualidade dos profetas é uma espiritualidade essencialmente ética. A santidade sacerdotal é não encostar numa pessoa sangrando. A santidade profética é justamente tocar a pessoa sangrando e socorrê-la. Isaías talvez seja um dos textos mais contundentes, Amós, Miqueias, mas Isaías, né, Deus fala, lave suas mãos, as mãos de vocês estão sujas de sangue, vocês derramam sangue, e não é do sacrifício, é de uma sociedade violenta, de uma sociedade sustentada numa necropolítica. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje é mera coincidência. É mero propósito profético da Escritura Sagrada, que é atualíssima. Então, Jesus é de ordem profética. A espiritualidade de Jesus é de ordem ética. É não matar, é não cobiçar, é reconciliar com o irmão, honrar a palavra dizendo sim, sim, não, não. É honrar os pais sem a desculpa de que aquela oferta era para Deus, o que os fariseus faziam, né? Eles não davam esmolas porque diziam que era dinheiro do dízimo. E, na verdade, guardavam o dinheiro do dízimo. Era uma malandragem piedosa, uma piedade pervertida, como diz o Ricardo Gouveia. A santidade bíblica é de ordem ética, é da ordem do amor e da relação, é da ordem daquilo que protege a vida. E eu penso que sim, a nossa cultura religiosa evangélica contemporânea é ritualista, cerimonialista, templocêntrica. Nós temos uma necropolítica no nosso país e um presidente que tem fetiche com a morte, mas porque ele anda rodeado de pastores, ele é visto como um homem que é do lado da luz. Por quê? Porque a aparência ritualística, a aparência cerimonial, a performance cerimonial religiosa é muito mais impressionante do que a leitura ética que se faz da religião e da religiosidade do nosso país. A religião de Jesus é de ordem profética, a sua espiritualidade é ética. E, às vezes, pode até ter 400 profetas, como lá no caso de Josafá, e só um Micaías, e aquele aparelhamento profético todo necessariamente não quer dizer que sejam profetas de fato. Não é? Exatamente, exatamente. Olha, eu acho que com isso nós estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Que pena, muito esclarecedor. Muito rápido, hein? Foi legal. Esclarecedor. Espero, né? Porque eu falei mais. Não, mas o objetivo foi esse mesmo, foi ouvir o autor e termos esse momento aqui de prazer ouvindo o nosso autor do livro do mês. Olha, Ed, eu quero te agradecer a sua disponibilidade aqui em estar com a gente, mas eu quero te agradecer mais, assim, de uma maneira muito pessoal agora. Quero te agradecer pela inspiração que você tem sido para a gente, para mim especialmente, suas mensagens. Você sabe que a gente, como pregador, de repente começa a sentir assim, uma necessidade muito grande de ouvir outros pregadores, não é? Mas tem ficado cada vez mais difícil.
e você tem sido aí um refrigério para mim, e nessas minhas carências de mensagens, ouvir você tem sido muito importante para o meu crescimento espiritual. Eu quero te agradecer pela sua fidelidade às Escrituras, seu compromisso com as Escrituras, o seu respeito. Eu acho que a melhor palavra é essa, o seu respeito pelas Escrituras, porque o seu respeito pelas Escrituras não é o respeito folclórico, sabe? É o respeito sério, é o respeito autêntico, é o respeito hermenêutico. E isso também é uma brisa muito boa nesse deserto que a gente anda aqui. Pelo seu exemplo aí de ministério, o trabalho que você está realizando com a sua igreja já há tanto tempo. Muito obrigado, viu, companheiro? É muito bom ter referências assim. Te agradeço muito especialmente de ter você aqui falando com a gente. Deus continue abençoando você, sua família, sua igreja. Obrigado. Muito obrigado. Eu acolho as suas palavras como um encorajamento que me chega num momento muito especial, muito necessário para mim, que anima o meu coração, me consola. Mas também queria dizer que é recíproco, viu, Novaes? Eu, esses dias, ouvi seu sermão e quero agradecer o que não podemos perder quando perdemos muito. Eu fui abençoado também, então, muito obrigado. E seguimos juntos aí, né? Servindo a Deus, servindo a igreja, tentando abençoar o mundo com esse privilégio que Deus nos deu do nosso ministério. Que bom. Obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço ter estado com vocês. Grande abraço, gente. É isso aí. Valeu. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos que nos acompanharam aqui. Deus abençoe a todos vocês. Legal. O nosso próximo livro da roda de leitura já estará disponível aqui na Secretaria da Igreja nessa semana. E é esse livro que está aparecendo aí. Porque sempre, entre parênteses, né? Porque nem sempre, mas na maioria das vezes, porque sempre faço o que não quero. A pergunta, que é o título desse livro, do Elben César, que é o fundador da revista Ultimato e da editora Ultimato, editora da qual nós adquirimos vários de nossos livros lidos aqui, o Elben César pega exatamente a pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos, quando ele diz: por que é que a gente sempre faz o que não quer e deixa de fazer o que queremos? E aí ele vai falar justamente sobre essa nossa tendência natural para o mal, para a carne. E é nesse sentido que as reflexões do Elben César, nesse livro, Porque Sempre Faço o que Não Quero, vai refletir, vai seguir a respeito de coisas que têm a ver justamente com essa nossa luta cotidiana. É ainda um tema dentro desse campo da espiritualidade que nós estamos tratando desde o penúltimo livro que nós lemos, e vamos continuar por alguns livros nesse campo da espiritualidade. Então convido você a adquirir o seu livro aqui na Secretaria da Igreja, Porque Sempre Faço o que Não Quero, da editora Ultimato. Comece a lê-lo e na última quarta-feira de setembro, se tudo correr bem, se Deus assim permitir, nós teremos a nossa roda de leitura presencial aqui, transmitida, mas também presencial. Agora eu posso dizer, vejo vocês lá, porque realmente vou ver vocês lá. Compre o seu livro, leia o livro e até a última quarta de setembro com a nossa roda de leitura. Vamos orar? Senhor querido, que esses princípios de santidade, esses princípios que o Evangelho nos ensina sobre santidade, fiquem gravados não somente na nossa mente, no nosso coração, mas que possamos vivê-los de fato na nossa conduta e no nosso dia a dia. Abençoa cada um que está nos acompanhando agora. Abençoa a cirurgia, Senhor Deus, do meu pai amanhã, que tudo corra abençoado e conduzido por Ti. Abençoa cada enfermo que está precisando do Teu fortalecimento, da Tua graça.
Abençoa, Senhor, cada um que acompanha essa nossa roda de leitura, que nós sejamos sempre instrumentos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente boa e querida, até domingo com o nosso culto presencial aqui, a celebração da ceia, também transmitido pela internet. Deus abençoe vocês todos. Oh